Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História, e em nome da SAI Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula sobre, agora vamos dar continuidade ao nosso tema, saímos de Roma, vamos entrar então agora na Alta Idade Média e vamos estudar esses longos 1000 anos da Idade Média, uma divisão historiográfica criada para nós fazermos essa divisão do que entendemos como Antiguidade, que termina com a queda do Império Romano, até o período da Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. Tudo bem? Nesta aula vocês vão estudar comigo os povos germânicos, que vão ser os responsáveis por o desfecho da última bala contra o Império Romano, e o Império Carolíngio, né? É uma das formações ali então da parte ocidental, que nós temos então essa parte da formação do Império Carolíngio. Vamos fazer uma divisão com vocês aqui, para vocês entenderem, se situarem didaticamente aonde que nós estamos falando. Então, 395 nós comentamos sobre o Imperador Teodósio. E o que ele fez? Dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império do Oriente. Tudo bem? Tudo bem. Aqui nós temos a queda do Império Romano do Ocidente, com os povos germânicos, né? Odoacro, o líder dos povos huno, derrota o último imperador chamado Justiniano, dizendo assim: você é o imperador? Ele disse: não, por favor, fique à vontade, pode entrar. Ele disse: não, você não é mais imperador. Nós vamos te dar aí uma bolsa de trabalho para você em outro lugar, vamos criar uma fazendinha para você, uma vila, que é um termo utilizado para aquelas chácaras fora da cidade de Roma, e vai viver lá se você quer viver com vida, se você quer ficar com vida, porque senão nós vamos também resolver o teu problema. O imperador Justiniano falou: não. O imperador Augustiniano, desculpe, falou assim: não, imagina, pode entrar, fica à vontade, eu não tenho mais a ver com essa história não. Não tinha mais exército, uma crise gigante assolava já o Império Romano, e o líder Odoacro, junto com outros povos, visigodos, ostrogodos, não tiveram fortes dificuldades para dominar o Império. Tudo bem? Então, queda do Império Romano do Ocidente, 476. Império Romano do Oriente vai até 1453. Então, o Império Romano vai viver mais 1000 anos. Mas no Oriente. Mas são legado, são Império Romano. Tudo bem? Com outras características, são cristãos também, com um contato maior com o Ocidente, com algumas outras peculiaridades culturais, mas são Império Romano. Tudo bem? Quando acontece a tomada pelos turcos, os turcos vão invadir a cidade de Constantinopla e vai se tornar o que nós chamamos de Turquia. A capital, inclusive, em Constantinopla vai virar hoje Istambul, né? Que significa Bizâncio. Tudo bem? Aí está então a explicação de onde vem a Turquia aí. O Império Romano do Ocidente, 476. Temos dois pontos então. Esses povos germânicos vão invadir e vão ter uma fragmentação do Império Romano do Ocidente em vários micro, até mesmo, reinos germânicos. Então, para vocês se localizarem aqui, que é o nosso conteúdo. Esses povos germânicos invadem o Império Romano do Ocidente e criam vários outros reinos germânicos, tudo bem? Os visigodos criam seu reino, os ostrogodos seu reino, os francos criam seu reino, os hunos criam seu reino, os vândalos criam seu reino. Vai ter uma fragmentação, uma descentralização política. O poder estava na mão do imperador, agora vai estar em vários reinos, tudo bem? Cada um com o seu governante. Eles vão passar por um processo de romanização, assim como também Roma vai passar por um processo de germanização, de barbarização, vamos fazer um silogismo aqui, brincando com vocês, e claro que nós vamos ter então uma união, né, do povo romano com o povo germânico e essa nova sociedade que vai surgir aí, dessa fusão. O Império Carolíngio é um desses reinos germânicos, e é aí que nós estamos explicando para vocês. Do Império Ocidente, a queda dos povos germânicos, surgem vários reinos germânicos. Um desses reinos germânicos, que é o reino franco, ele vai passar por um processo de evolução a se tornar o Império Carolíngio no ano 800 a.C. Deixa eu fazer uma errata. Na aula passada, semana passada, nós falamos que a coroação de Carlos Magno tinha sido no ano 900. Peço perdão, desculpa.
Foi o ano 800, tudo bem? Que aconteceu essa coroação. Já fazendo então essa justificativa, fazendo essa correção com vocês. Vamos lá? Próximo slide. Start atualidade. Está na página 602, 603, trabalhando com fontes, meninos. Peguem o livro de vocês, dão uma pausada, leiam com calma. Seria bacana vocês acompanhar junto comigo o livro da SAI Digital. Essa é a nossa ideia, né? Que a gente possa estudar, brincar, mas também vocês entenderem um pouco acompanhando o livro físico que vocês têm na casa de vocês, que vocês estão aí estudando, tudo bem? Então, né, todos os slides, todos, foi baseado no livro da SAI Digital, com imagens e textos da SAI Digital. Tá ok? Então aí vocês vão poder se localizar tranquilamente nas nossas aulas. Vendo até a página, poxa, o professor Roberto falou aqui, ó, tá igualzinho nessa página aqui, ó. Por quê? Porque foi daí que o professor Roberto tirou, foi daí que o professor só está acrescentando mais alguns conteúdos e fazendo a explicação, né, junto com vocês aí. Vamos lá. Atualidade trabalhando com fontes. Para os romanos, bárbaros eram aqueles que não viviam de acordo com a cultura romana, não falavam latim, não eram cristãos. Para alguns romanos, que viviam no século V, a chegada dos bárbaros foi considerada avassaladora e destrutiva. O bispo Sinésio chama de cães malditos, é claro, né? Tá chegando e invadindo seu território. Santo Ambrósio os consideravam desprovidos de humanidade. Eu já vi uma outra explicação também de povos romanos que chamavam os caras de bárbaro porque eles não tomavam banho e tinham barba. Tudo bem, nós temos uma cena, vale a pena vocês procurarem esse filme, tá na, não sei se eu posso fazer propaganda, sabendo qual é o Extreme, muito popular, tá na casa de todos vocês, começa com Net, termina com Flix, não vou falar o nome, não posso fazer propaganda, mas procurem um filme chamado Gladiador, é bem famoso, procure algum trecho também no YouTube. E vocês vão pegar bem no início desse filme, Gladiador, uma cena de batalha entre um povo germânico, né, um povo bárbaro, e contra o exército romano, superestruturado, com legiões, né, os pretorianos, né, os cavaleiros ali, os caras chegam destruindo tudo, com sistemas de falanges impressionantes, né, aqueles escudos chegando e eles vão arrebentar com os germânicos. Ali estava no momento auge ali o exército romano estava bombando, como diz o outro. Do outro lado estava um povo germânico, são guerreiros, são corajosos, são com uma fidelidade impressionante de guerra, eles morriam assim sem temer a espada do romano, mas você vê que são soldados, são guerreiros desorganizados, não sabiam fazer linhas de falange, aquelas linhas de escudo que eles vão marchando, né, e você vai empurrando o inimigo ou você vai prender o inimigo na falange e depois os soldados de trás vão vir com as lanças. Eram umas técnicas militares, inclusive criadas pelos gregos chamados de espartanos. Essa imagem cinematográfica do início do filme, aparece uma cena muito bacana, o cara está com uma espécie de um martelo de Thor, um troço meio assim, sabe? E o cara tá bem barbudão, uma cena assim que ele não tem armadura, na verdade ele tá usando umas cenas de casacos de pele de animal, e é uma cena bem típica do que nós chamamos de bárbaros, assim, né? Claro que isso aí é uma visão cinematográfica, uma representação. Pra vocês entenderem o que seria um povo bárbaro, uma expressão barba, porque eles eram barbudos e porque não tomavam banho, os romanos gostavam de tirar sarro. Isso aí é verdade, uma brincadeira histórica que os romanos tiravam sarro deles lá. Leia os textos a seguir. Comente a situação atual europeia em meio ao grande fluxo de sírios que cruzavam o mar Mediterrâneo e pedem asilo na Grécia e Itália, entre outros lugares da União Europeia. A chegada de barcos cheios de imigrantes, então, só para vocês entenderem, o primeiro texto está falando de uma situação, de um momento histórico da Roma, né? Com personagens verdadeiros, esse bispo e o tal do Ambrósio aqui, o Santo Ambrósio, falando a visão deles, a crítica deles contra os bárbaros. E embaixo nós temos um texto no momento atual da Europa. E por isso que a ideia é nós trabalharmos com fontes e entender nossos dias atuais, que o livro do SAI faz muito bem isso, inclusive. Chegada de barcos cheios de imigrantes pobres desesperados à Europa pelo mar Mediterrâneo está exercendo uma enorme pressão sobre a União Europeia. Busca soluções para o fluxo crescente de pessoas. Entre 2013 e 2014, milhares de pessoas se afogaram tentando chegar à Europa. Foram inúmeros os chamados para que a União Europeia levasse a cabo uma ação coordenada para interceptar bandidos, contrabandistas e lidar com muitos imigrantes que tentam buscar asilo antes de chegar à terra.
Defender direitos dos imigrantes torna-se mais difícil quando a conjuntura econômica ainda é complicada, em que muitos europeus estão desempregados e muitos outros rejeitam a possibilidade de trazer mais trabalhadores estrangeiros. Utilizamos o termo chamado xenofobia. Vou colocar para vocês aqui no quadro. Muito comum na antiguidade. Talvez você já ouviu esse termo. É quando você está no seu país, o cidadão do país tem uma aversão aos estrangeiros que está buscando, enfim, asilo no seu país. Em muitos casos acontecem de haitianos, venezuelanos, até mesmo no nosso país, no Brasil, situações que nós ouvimos falar de preconceito mesmo, até mesmo de racismo, está ligado ao conceito de xenofobia, porque ele é um estrangeiro e invadiu o seu país, né? Invadiu. Entre aspas, ele está buscando asilo, está buscando uma melhor condição de vida em seu país. Quando você vê uma situação de preconceito, nós chamamos o conceito de xenofobia. É isso que os sírios estão enfrentando na Europa nesse período de 2013 a 2014. Atividade da aula, start. De acordo com a leitura, responda. De que maneira o Santo Ambrósio, bispo Sinésio, reagiram à chegada dos bárbaros ao Império Romano? Por qual razão, do ponto de vista do monge Salviano, difere daqueles apresentados pelos dois outros religiosos? Para responder essa eu vou utilizar uma cena do filme Gladiador também, né? Já viram que eu sou bem fã desse filme, né, meninos? Aliás, quem faz o Imperador Cômodos é o Joaquim Fênix, que despontou, Deus o livre, né? Como o Coringa aí nesse último cena. Quem curte as HQs aí sabe do que eu estou falando. Ou das adaptações das HQs para o cinema. Tem uma cena do general, o chamado Máximos, ele está diante do imperador Marco Aurélio, ele já é um senhor de idade, e o Marco Aurélio pergunta: Máximos, o que é Roma para você? E Máximos é um general, ele é fiel aos seus preceitos, seus valores romanos. Máximo diz o seguinte: Roma é a luz, Roma é a civilização. Eu andei por todos os confins dos 4 cantos do mundo. Só vi destruição, mazelas e desigualdade. Roma é a luz, Roma é o caminho, Roma é a civilização. Isso mostra essa cena, a ideia românica de como eles viam os estrangeiros. Pessoas descivilizadas, desprovidas de cultura, pessoas que não sabiam falar o latim, pessoas que não viviam em uma espécie de uma marginalidade. Nós somos a luz, somos Roma. Vocês estão atrasados. Precisamos levar cultura para vocês. Precisamos dominar vocês. Essa era a visão dos romanos. Número 2. O que há em comum entre a situação dos povos bárbaros do século V e a situação dos refugiados sírios no mundo contemporâneo? O que há de comum, meninos? O que você pode tirar do conceito, do problema ligado à visão romana do que é um povo bárbaro e a situação dos sírios que enfrentam e buscam em 2013, 2014 uma nova forma de vida, uma condição melhor de vida? Qual que é o problema em comum? Xenofobia. Aversão a estrangeiros em seu país. Uma visão negativa sobre o seu país. Eles não têm um etnocentrismo gigantesco, né? O que eu vivo é melhor. Você está atrasado. Você está invadindo, você está me ameaçando aqui o desemprego, aumentar os problemas aqui, vai trazer mais problemas. Não quero não, cara. Fica aí onde você está. Sírio, fica aí na Síria. Não quero saber dos seus problemas. Deixe eu aqui na França, deixe-me aqui na Inglaterra, deixe-me aqui em qualquer outro país da Europa e não venha me incomodar. A Itália era um dos locais que os sírios também buscavam muito refúgio. Xenofobia, aversão a estrangeiros. Esse é o ponto mais incomum que os romanos tinham também com os povos bárbaros. Atividade da aula, está aqui então as respostas. Não vou comentar muito para nós darmos continuidade. Deem uma pausada para vocês lerem com calma depois sobre essa questão das aversões, que o professor Roberto falou, da xenofobia. Né? E na número 2, falando que os grupos dos fugitivos buscavam se afastar de condições de crueldade, insegurança, miséria, enquanto os povos bárbaros cruzavam a fronteira do Império em razão da movimentação dos hunos, da violência, dos refugiados, etc. Próximo slide. Povos bárbaros no Império Romano. Então nós estamos aqui. O professor Roberto falou sobre esses povos, esses reinos germânicos. Apesar de generalizarmos,
o povo bárbaro não era um único povo, na verdade eram vários povos, né? Não havia uma unidade cultural. Um vândalo era completamente diferente de um visigodo, assim era de um franco, assim era de um suevo, assim era de um ostrogodo, enfim, de vários, esses povos, cada um com as suas características. Claro que eles tinham alguns pontos em comuns, algumas coisas que você identificava como povos germânicos, por exemplo, a língua, também algumas características de valores, inclusive o chamado comitatus, que era o quê? Uma ideia de fidelidade dos soldados com os seus chefes. Eles utilizavam a ideia de comitatus, que é uma fidelidade. Olha, eu estou aqui em uma situação de guerra, precisamos optar por uma liderança, o senhor é nosso líder e eu vou estar aqui, então, numa situação de fidelidade ao senhor. É o comitatus e vai ser muito importante para nós entendermos depois a Alta Idade Média com isso. Aqui está falando sobre os povos, visigodos, ostrogodos, os vândalos, os francos. Depois aqui nós estamos vendo na próxima página, pausem, depois vejam com calma esse mapa, meninos. Quais foram os reinos que foram surgindo. Destaque para o Reino Franco, em 495, não está aqui, mas o rei Clovis, ele vai se converter ao cristianismo. Nós estamos falando de um bárbaro, primeiro bárbaro governante que vai se converter ao cristianismo e vai fazer uma fusão, vai consolidar o cristianismo nesses reinos germânicos. E nós vamos ver então, junto com o cristianismo, essa ligação entre Estado e também com religião, nós estamos falando de um rei, um governante, um chefe militar, um chefe político que está se convertendo ao cristianismo e ainda por cima estamos falando que está garantindo, consolidando, dando continuidade ao cristianismo, mesmo com povos bárbaros, com outras religiões. São povos bárbaros que acreditam em outros tipos de povos, de outros deuses, têm outro panteão, mas mesmo assim nós vamos ter a garantia do cristianismo. Vai ter resistência? Vai ter um choque cultural, religioso? Sim. Podemos falar daqui a pouquinho sobre essa questão, qual que é a ligação entre um pinheiro, manjedoura, Jerusalém? Daqui a pouquinho. E da onde que Thor entra em tudo isso daí? Daqui a pouquinho. Direito consuetudinário, muito interessante, essa fidelidade entre guerreiros, que o professor Roberto comentou agora, que é o chamado comitatus, é daqui, entre essa região aqui, para vocês. Direito consuetudinário significa que não era escrito, era só falado, é uma característica germânica dos romanos que vão ter essa característica de escrever as leis. Reino Franco e Império Carolíngio. Então, esse Reino Franco, o professor Roberto falou do Clovis, passa por ele se converte ao cristianismo em 495. Nós temos então uma evolução. Carlos Magno, no ano 800, tem uma imagem, os livros de história bem comum, coloque lá, Carlos Magno sendo coroado pelo Papa Leão III. Ele está sendo coroado no ano 800 como o Imperador Carolíngio, fazendo uma ligação entre poder político e poder religioso. Então, esse momento é bem interessante. Do Império Carolíngio, pegue 3 pontos muito importantes. Muito grande, ele consegue consolidar através da guerra e uma unificação religiosa, e através da religião também ele faz essa unificação cultural. Para garantir essa expansão territorial, ele divide em sistemas chamados ducados, marcas e condados, o que futuramente vai dar origem aos nobres, duques, condes, marqueses. É daí que vem a explicação. Como que surgiu essa linhagem de nobres? Eram esses governantes. Destaque para a parte educacional do Império Carolíngio. Aqui estamos uma imagem então de Carlos Magno, já com aquela ideia de imperador, mas também sendo chefe militar. Destaque para as escolas, criou um sistema de estudos ligado também à religião, né? Escolástica, e claro que é ligado a monastérios, a estudos de apenas monges que podiam estudar. Não eram todos que tinham acesso à leitura, ao estudo, mas ficou muito famoso as bibliotecas carolíngias. O Carlos Magno se destacou mandando monges fazer os chamados copistas, né? Monges que vão copiar as produções greco-romanas, e por isso que muito da Grécia chegou para nós.
E que a gente vai, inclusive, questionar sobre a ideia da Idade das Trevas, como que chegou para nós tanta coisa assim, graças a essas escolas, ao Império Carolíngio, que tem uma preocupação em fazer essa preservação cultural greco-romana. Próxima aula, meninos, façam um estudo, dá uma printada aí, dá uma pausada no nosso vídeo do canal. Façam a leitura aqui da entrevista do historiador Roger Chatier, especialista em história dos livros, nós estamos falando tanto sobre isso aqui no Império Carolíngio, e as práticas de leitura. Está falando aqui sobre os entusiastas da Revolução Tecnológica e tal, o Roger Chatier, falando sobre a importância do livro eletrônico e qual que é, discutindo, né, na verdade, o livro eletrônico, as consequências, e depois vem a pergunta, as duas perguntas, levando em consideração o texto do ícone, sabe seus conhecimentos sobre o período. Será que todos tinham acesso aos livros da biblioteca de Carlos Magno? Quem será que poderia ler aqueles livros? E número 2, a partir da reflexão de Roger Chatier, você acha que o suporte digital hoje influenciou a forma com que as pessoas leem? Como? Então, para a próxima aula, façam essa atividade, vamos corrigir juntos. Desejar para vocês um bom estudo em nome da Saia Digital. Até a próxima, muito obrigado. Valeu!